Antes de ir para os melhores momentos do jogo Vila Nova e Goianésia, deixa eu dar boa noite ao nosso convidado, presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Paulo Diniz. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. É um prazer também estar aqui com vocês. Uma boa noite à torcida, aos esportistas em geral e principalmente à torcida do Vila Nova Futebol Clube. E a torcida do Vila, nós também temos muitos questionamentos em relação ao futuro do Vila Nova, a administração do Vila, o planejamento, e a gente vai fazer no decorrer do programa. Vila Nova cede empate para o Goianésia, está próximo da zona de rebaixamento. Vamos ver como foi. No Oba, o Vila Nova recebeu o Goianésia e já no começo do jogo o Tigrão assustou o visitante com o Rafael Carioca. O camisa 8 do Vila tenta mais uma vez. Vila Nova no ataque com o Patrick, ele perde cara a cara com o Reinaldo. Logo depois o Tigrão fez a alegria da torcida com um golaço de esquerda de Marion. 1-0 Vila Nova. Chute fraco de Rondinelli de longe. O jogo começou a ficar tenso, muitas faltas e começou um empurra-empurra. A noite não era de sorte para o Tigrão. Abedi joga na área e Ricardinho faz contra, deixando tudo igual. Vila Nova 1, Goianésia também 1. E o segundo tempo começa no Oba, já com o Goianésia tentando com o Maninho, a zaga afasta o perigo. Goianésia no ataque, chute de Diego, Júlio César salva o Vila Nova. Agora preste atenção nesta jogada. Patrick, depois da bobeada da zaga, tenta cortar o goleiro Reinaldo, só que ele salva o Goianésia. Rondinelli bate e Reinaldo pega mais uma. Os jogadores do Goianésia fazem cera durante todo o segundo tempo, deixando mais nervosos os jogadores do Vila Nova. O jogador Jefferson do Goianésia é expulso de campo. Quem tenta mais uma vez é Evandro de falta. Essa passou perto. O camisa 10 do Goianésia por pouco não faz um golaço. A todo momento um jogador do Goianésia se joga no chão. É o famoso Caicai em pleno Onésio Brasileiro Alvarenga. E ficou assim, Vila Nova 1, Goianésia também 1. Nivaldo, antes de começar o jogo, você estava falando da arbitragem. O que você achou hoje? Horrorosa. Eu não vou dizer que ele roubou, de maneira nenhuma. Ele é um ser humano, ele pode errar. Mas eu acho que houve muitas falhas. Por exemplo, a expulsão do Jefferson. Quem fez a falta foi o Lê. Isso influenciou no resultado? Não, influenciou não, porque o resultado para nós foi bom. Nós ganhamos um ponto fora de casa. Ruim foi pro Vila. Agora já pensar no próximo jogo. Infelizmente a vitória não veio, né? A gente trabalhou muito no segundo tempo para a vitória vir, só que ela não veio. Essa dificuldade política atrapalha vocês? Claro que atrapalha. Não adianta a gente chegar aqui e ser demagogo, falar que nada atrapalha, que tudo está certo, que não está. A gente precisa melhorar em todos os setores. É fora de campo, é dentro de campo, a torcida precisa apoiar um pouco mais também. Em vez de cobrar um pouquinho mais, esses jogadores que estão se doando, estão fazendo de tudo para tirar o Vila dessa situação, está na hora de apoiar um pouquinho também. Mais uma vez o torcedor do Vila Nova sai frustrado aqui do Onésio Brasileiro Alvarenga. 1-1 com sabor de derrota. E o Vila continua numa situação muito difícil. Falta um pouco de sorte, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de competência, mais concentração na hora de nós finalizarmos a jogada, fazer o gol, né? Então, mas a equipe se comportou bem, achei que foi um bom jogo, não gostei muito da arbitragem, o gol do Goianésia não houve a falta no meu ver, mas vamos dar sequência ao trabalho, treinar para ganhar o próximo jogo. Por que o Vila só empatou em casa ontem? Começo com a opinião do Paulo Diniz. Porque não teve competência para ganhar, né? A grande verdade é que perdemos muitos gols quando o jogo estava 1-0, quando estava 0-0, perdemos muitos gols. Depois perdemos gols também seguidos quando o Vila estava com 1-0 no placar. E depois o Vila também cometeu um erro tático que eu reputo grave, recuou quando estava dominando o jogo. Então isso aí é que determinou, ao meu ver, o empate conseguido pelo Goianésia. Valério? Olha, o Vila, até os 40 minutos do primeiro tempo, foi o dono da bola, armou boas jogadas, pressionou o Goianésia, que estava ali numa retranca para buscar o empate e nervar o Vila Nova, fez 1-0. E aí é verdade, recuou, deu espaço para o Goianésia, que perdendo, saiu para o jogo. No intervalo a gente pensava que o Vila Nova ia se arrumar e no segundo tempo voltar melhor, não foi o que aconteceu.
o Goianésia saindo para o jogo, equilibrou as forças com o Vila Nova, teve boas oportunidades, a gente pode ver aí, mas olha que gol que perdeu o Patrick. Ele adiantou o segundo toque, ele toma do zagueiro e aí ele adianta. Aí não é mérito do goleiro, não? O goleiro saiu muito bem, tem os seus méritos, mas ele poderia ter, em vez de dar o segundo toque para limpar o goleiro, já ter enfiado para o gol. Por cobertura, ele se livraria do goleiro. A arbitragem do seu Giovani, horrorosa. Teve um pênalti em cima do John Lennon que ele não marcou. Tinha que ter expulsado o Nego, lateral do time do Vila Nova, por uma agressão depois da cobrança dessa falta. Tinha que ter dado mais cartões amarelos para o time do Goianésia, que tinha licença para bater à vontade. Bateu muito, parou todas as jogadas de ataque do Vila Nova com faltas e muitas delas por trás, cabíveis de punição com cartão amarelo, e ele acabou disciplinarmente sendo um árbitro muito fraco. O Vila Nova amargou esse empate em 1-1 com o Goianésia. O Vila Nova tem jogadores com melhor qualidade, mas é um time... O Goianésia é um time mais bem treinado do que o Vila Nova, atualmente. O que significou esse empate para o Vila Nova? Significou muita preocupação, porque agora o Vila Nova joga 2 partidas fora de casa e depois tem um segundo turno em que o próprio Valério disse isso aqui ontem, a tabela não o favorece. O Vila Nova normalmente já não ganha os clássicos, né? Então, se tudo acontecer dentro da normalidade, o Vila Nova já tem 6 pontos a menos, que é contra Goiás e Atlético. E aí os jogos contra os times do interior, ele vai jogar mais fora de casa que dentro. São então, 4 partidas fora, 2 no Oba. Então, 3 partidas no Oba. E o que? 3. Ele joga no Oba contra o Morrinhos, contra o Craque e contra o Itumbiara. E o que prejudica o Vila nesse momento é justamente isso. Ele joga dentro do Oba contra aqueles 3 times que estão, nesse momento, melhor colocados no campeonato, tirando Goiás e Atlético, o 3º, o 4º e o 5º colocado. Então a situação é preocupante, sim, para o Vila Nova. Além disso tudo, o time não inspira confiança, um time ainda que oscila bastante, durante alguns minutos da partida joga bem e outros não. Ontem fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim, por isso a torcida do Vila Nova tem que realmente ficar preocupada. Esse centroavante Patrick é um jogador que eu tenho até pena, porque ele tem uma força física raramente vista no jogador. Quando ele sai, às vezes ele pega uma corrida com o zagueiro, ele sai 2, 3 metros antes e chega 2, 3 metros à frente da zaga, mas não tem tranquilidade para concluir e não tem o pé certo, né? Ele é o chamado pé torto. Eu nunca vi concluir tão mal como o Patrick, apesar de ser um jogador que tem essa qualidade da força física. Vila Nova ontem fez 1-0 através de uma qualidade técnica de um jogador que é o Marion, que fez um chute muito bonito de fora da área, mas não tem um esquema tático forte. O time não tem pegada. O treinador não conseguiu ainda, porque é o segundo jogo que ele está dirigindo, colocar o Vila Nova com um esquema tático em que, ao sair na frente no marcador, espera o adversário e explora o contra-ataque. O Vila Nova não deu conta de fazer isso. O Goianésia empatou e poderia ter virado, porque no segundo tempo perdeu 2 chances claríssimas de gol. O Vila Nova não está sendo muito criticado, não, Daniel, por ter empatado com o Goianésia, até mais criticado do que Goiás e Atlético perderam para o Goianésia? Não, o problema é que o histórico do Vila Nova não ajuda. O Goiás perdeu para o Goianésia a primeira partida dele no campeonato. Havia vencido até então 6 partidas até então, né? Então, dá para você imaginar que num momento o time pode tropeçar. Agora o Vila vem já há algum tempo sofrendo no campeonato, consegue fazer até algumas boas partidas dentro do Oba, talvez por isso a esperança de ontem vencer o Goianésia. Fora de casa é um time que joga muito mal. Eu concordo com a análise do Valério e do Jean, eu não tenho muito a contribuir com relação ao jogo, eles já falaram que foi a partida em si. Acho que o Vila tem um problema nesse momento, apesar de serem só 2 partidas, da continuidade do trabalho técnico. Afinal de contas, o Cavalinho tem realizado um trabalho técnico de continuação, aquele que o Cavalo vinha fazendo no Vila, vinha realizando no Vila, e é um trabalho que não dá resultados, né? Na estreia contra o Atlético perdeu, e agora dentro do Oba contra o Goianésia acabou sofrendo um empate. Não vi uma supremacia imensa do Vila Nova, porque se no começo do primeiro tempo o Vila teve boas oportunidades e não marcou, no final do segundo tempo o Goianésia teve ótimas oportunidades e também não marcou. O Goianésia poderia ter saído vitorioso, assim como o Vila também. Acho o resultado de empate justo.
E o porquê a preocupação em relação ao segundo turno do Vila Nova? Já falamos aqui, o Vila dentro do Oba tem apenas 3 jogos, contra os 3 times nesse momento, tirando Goiás e Atlético, que estão melhor no campeonato. O restante o Vila joga fora de casa. O Vila tem 8 pontos. O ano passado, o Santa Helena caiu com 17 e o ano retrasado, o Itumbiara caiu com 18. Se o Vila perde na próxima rodada do Morrinhos fora e ele repete o que fez no primeiro turno no segundo turno, o Vila está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Agora ficou mais fácil assistir os jogos do seu time no estádio. Com R$100 em notas fiscais ou documentos fiscais, mais 2 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá, você troca por um ingresso para acompanhar os jogos do Goianão 2012. A campanha também sorteará para aqueles que preencherem os cupons 91 prêmios, entre motos, televisores, computadores, microsystems e um carro 0 km, que será sorteado no final do campeonato. Participarão dos sorteios os cupons de todas as rodadas. E atenção, só valerão notas fiscais emitidas no território goiano a partir do dia 1º de janeiro de 2012. Promoção Nota Show de Bola. Realização Federação Goiana de Futebol em parceria com o Governo do Estado de Goiás e o Ministério Público do Estado de Goiás. Vamos mostrar aqui os postos de troca da nota fiscal para os jogos da próxima rodada, para a rodada do final de semana, aqui na tela. Nesta sexta-feira, a troca das 9 às 5 da tarde, as trocas no estádio Jones Duarte, para o jogo Anapolina e Goiás. Na sexta-feira, das 9 às 5 da tarde, Atlético Itumbiara, as trocas no estádio Antônio Ascioli, carga de 3.200 ingressos. Na sexta, 9 às 5 da tarde, Craque e Aparecidense, as trocas no estádio Genervino da Fonseca, carga de 3.800 ingressos. Sexta-feira, de 9 às 5 da tarde, Morrinhos e Vila Nova, as trocas no estádio João Vilela para o jogo de segunda-feira, 3.100 ingressos estão à disposição. Ainda na sexta, também de 9 às 5, no estádio Mozart Veloso do Carmo, as trocas para o jogo de domingo, Rio Verde e Goianésia, carga de 3.100 ingressos. Aí as trocas do final de semana da promoção Nota Show de Bola. Vamos aproveitar agora bastante a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Paulo Diniz. E eu faço a primeira pergunta, depois os comentaristas, cada um formula a sua pergunta ao presidente, para que a gente aproveite bem a presença dele aqui. Primeiramente, presidente, o senhor acha que o Vila corre risco de rebaixamento? A hipótese alguma. O Vila é candidato à classificação para as semifinais do campeonato. Sem dúvida que a torcida está um pouco ansiosa com esses revés que o Vila vem sofrendo, mas o Vila tem time para chegar, o Vila tem feito boas partidas, fez uma excelente partida contra o Rio Verde, ganhou, fez outra excelente partida contra a Anapolina, depois fez uma outra, eu reputo, muito boa partida contra o Atlético, sem contar o jogo também de Itumbiara, e o que está faltando é um pouco de sorte nas finalizações. Mas eu quero crer que o Patrick é um jogador extraordinário que o Vila contratou, é um grande centroavante. Há muito tempo o Vila vinha namorando esse atleta e eu acredito que ele vai superar essa fase e vai começar a fazer os gols. Está criando oportunidades e tem jogado bem. O Patrick tem jogado bem e tem criado oportunidades. Está faltando a ele apenas a finalização correta. Eu acredito que essa fase já vai estar superada no jogo contra o Morrinhos na segunda-feira próxima. Presidente, eu vou insistir na pergunta do André. Veja bem, o Vila Nova tecnicamente não está bem na competição, ele só não está entre os dois que vão ser rebaixados porque tem um ponto à frente da Anapolina que também vem fazendo uma campanha muito ruim. Muitos problemas internos, interferência de dirigentes na comissão técnica, troca de treinador de uma hora para outra, jogadores o tempo todo indo e vindo. Ou seja, são muitos sinais que está mostrando que o trabalho
dessa atual gestão, até o momento, é muito ruim. E isso está refletindo na campanha do time. Né? O time, repito, ele está em antepenúltimo colocado na tabela. Tudo isso leva a crer que o Vila Nova está caminhando para, se não cair, disputar o rebaixamento até o final da competição. O senhor não acha que essa resposta que o senhor deu para o André é, de certa forma, iludir o torcedor do Vila Nova, que já é tão sofrido, que não merece mais nem sofrer, nem ser iludido? Não, estou sendo realista. A grande verdade é que o Vila não vem jogando mal. Ele jogou mal uma ou duas partidas contra a Aparecidense aqui, que foi muito mal, mas nas demais partidas, seguramente o Vila jogou bem. Ontem, em sã consciência, não se pode dizer que o Vila jogou mal. O Vila dominou todo o primeiro tempo e o segundo tempo já foi mais igual, mas mesmo assim ele não caiu de produção como caiu no jogo contra a Aparecidense. Eu acredito que o Vila está no caminho certo. Há uma necessidade de se esperar que esses jovens atletas que estão compondo o time amadureçam um pouco mais dentro da competição, não é isso? E é necessário também um outro reforço, por exemplo, um cabeça de área que o Vila precisa. Presidente, é necessário lembrar que o Vila Nova só venceu 2 jogos, exatamente dos 2 últimos colocados, e que ele vai jogar contra esses times no segundo turno na casa do adversário. Não, mas o Vila, no momento certo, ele sempre cresce, se agiganta e dá a volta por cima. Tirando essas campanhas pífias no Campeonato Brasileiro dos últimos anos, o Vila sempre aqui no Campeonato Goiano, quando ele não foi semifinalista, ele ficou bem próximo. E nós sabemos das dificuldades que o Vila tem. Nós estamos atravessando um momento financeiro difícil, porque a administração atual herdou uma dívida muito grande, uma desorganização interna sem precedentes, e isso é difícil superar, não se supera da noite para o dia. Então, a atual diretoria tem uma luta árdua pela frente para superar essas dificuldades financeiras. Há muitas mazelas, muita desorganização, e o Vila tem que exatamente partir para uma reestruturação, fazer um planejamento de longo prazo, e isso que nós vamos buscar. Nós estamos insistindo com a diretoria executiva. O trabalho foi mal começado, foi mal gerido no começo, com atletas que já se esperava não poderiam render mais do que os próprios pratas da casa, e a verdade está estabelecida aí, que os pratas da casa estão sendo aproveitados e estão ganhando posição de alguns atletas que vieram, inclusive já foram dispensados, não é isso? Então isso prova que realmente houve erros na contratação de alguns atletas. Então o Vila começou, apesar de todas as dificuldades, começou errado, mas ele tem todas as condições de se recuperar dentro da competição, porque os jogadores, os jovens atletas que foram lançados estão dando certo. Então, colocando-se uma peça ali, um jogador mais maduro numa posição estratégica, como a médio volante, um zagueiro que está chegando agora, não é isso? Eu tenho a certeza de que esses atletas poderão dar tranquilidade para os jovens que estão no time e o Vila começar a deslanchar na competição. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas do Valério e também do Daniel. Pratique mais esportes, aqui você vê mais e melhor. O espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes. A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, pensou casa e construção. Olá, como vai? Pintou promoção. Pensou Semarco, ganhou mais a construção. Aqui o básico é economizar. Do começo ao acabamento, tudo em um só lugar. Aqui o negócio vai te agradar. Super prazo e preço baixo pra você realizar.
Sorria, viva melhor, ame melhor. A Clínica Core tem a solução perfeita para você. Ortodontia, endodontia, periodontia, implantodontia, odontopediatria, prótese, estética, cirurgias, reabilitações completas. Uma super infraestrutura pensando em você. Material de qualidade, profissionais especializados. Faça-nos uma visita. Ligue 3246-0120. Doutor, o senhor tem remédio para infiltração? Claro. Use este selante que passa rapidinho. E para mofo, tem algum aí? Tem. Este impermeabilizante é uma maravilha. Mofo, nunca mais. E pra... Tem também. Aqui na Imperpiso tem tudo pra saúde. De volta aqui no Mais Esportes, vem o recado muito importante do Valério Luiz. Para falar do hotel mais bem localizado na cidade de Goiânia, o Blue Tree, que fica na rua 22, no setor oeste, ali bem ao lado de onde foi o Café Cancún, o restaurante Cliff, você conhece. O Blue Tree é um hotel com atendimento diferenciado. Lá é o hóspede que determina a hora do fim da diária. O Blue Tree tem um hotel com uma cozinha nacional e internacional que vale a pena você e sua família conhecerem. No Blue Tree, são 8 salas para receber a reunião da sua empresa e você, empresário, com seus funcionários, com seus clientes. O Blue Tree é um hotel que tem para você um atendimento especial. Não precisa ficar procurando estacionamento. Lá o manobrista estaciona o carro do hóspede, de todos os clientes. Comodidade. O Blue Tree está em expansão. Em julho será inaugurada a nova fase do hotel. E o Blue Tree será então o melhor hotel 5 estrelas de Goiás. Daniel Santana. Paulo, eu queria saber o seguinte. No começo do ano, quando houve a eleição do Vila Nova, a gente teve uma situação que foi até inusitada. Muitos repórteres, setoristas não esperavam que isso fosse acontecer. Muitos dirigentes, muitos conselheiros do Vila Nova, que há muito não apareciam no Vila, chegaram ao clube naquele dia, votaram. Você acabou sendo eleito para o Conselho Deliberativo, Eduardo Barbosa é presidente do clube, e depois, logo na sequência, nas outras reuniões, alguns desses conselheiros acabaram não aparecendo. Isso aconteceu só pelo momento da eleição? Isso foi só um lobby eleitoral, uma campanha, ou esses conselheiros realmente estão participando do dia a dia do Vila Nova? Na verdade que o Conselho do Vila Nova tem um número muito pequeno. É intenção nossa abrir o máximo o Vila Nova para os seus abnegados. Nós queremos trazer mais associados para o Vila, para se transformarem em conselheiros e nós termos uma vida mais ativa dentro do Conselho do Vila Nova Futebol Clube. Com relação à eleição, nós não fizemos campanha, não pedimos voto para quem quer que seja, para qualquer conselheiro, nós não pedimos, porque achamos que a disputa tinha que ser democrática lá dentro do Conselho. Não fizemos ligação para nenhum conselheiro, não pedimos o comparecimento. Compareceram em função da situação em que se encontrava o clube. Nós tínhamos uma empresa que era parceira do Vila Nova. Essa empresa abandonou o Vila, deixou o Vila em grandes dificuldades, não é isso? Como o time na Série C, e internamente com uma desorganização em função da situação financeira muito grave, e evidentemente que os conselheiros estavam preocupados e foram para a reunião, para a eleição, tentando apontar rumos para o Vila. Eu me sacrifiquei, não queria me candidatar. Essa eleição foi salutar ou divide o clube? O clube já vinha com algumas divisões internas. Essa eleição foi boa ou ruim? A eleição foi boa porque aqueles conselheiros que estavam manipulando o Vila Nova, eles passaram para a oposição e se rebelaram, não é isso? Então, nós temos hoje 4, 5, 6 conselheiros
que fazem oposição ao Vila Nova Futebol Clube. O Carlos Alberto Barros e o Cizenano Ferro, eles têm participado de alguma coisa no Vila Nova? Não, não têm participado. Estão totalmente desligados os dois? Totalmente desligados, os dois estão desligados. Há um trabalho... É verdade que seus aliados, na reunião do Conselho, pediram a suspensão do conselheiro Hugo Jorge Bravo, que foi candidato à oposição? Não, não houve nada disso. Não houve disso? Não houve nada disso. O Vila Nova tem realmente algumas intrigas internas que nós estamos cuidando pessoalmente com a diretoria executiva para afastar determinados elementos do clube que trazem para o clube ideias de que o Vila não cumpre com as suas obrigações, que o Vila... Mas conselheiros? Existem alguns conselheiros... Mas existe algum dispositivo legal no Estatuto do Vila Nova para se afastar conselheiros? Existe sim. Mas nós não estamos pensando em usar esses dispositivos. Nós estamos convencendo esses conselheiros que às vezes partem para fofoca, partem para divisão, procuram fazer divisão interna divisão interna no clube, para eles repensarem as suas posições. Mas isso não é cercear a liberdade de expressão, a liberdade de um posicionamento? Não, é diferente. Até porque dentro do conselho... Todo clube tem uma oposição. Não, mas a oposição saudável, ela é interessante. Oposição saudável, oposição com críticas construtivas, com demonstração efetiva de interesse de ajudar, certo? Agora, o que tem no Vila são algumas divisões fruto apenas da vaidade, certo? Nós temos um ex-presidente que não para de falar mal do... O senhor está falando do Leonardo Rios? Eu não quero aqui dizer nomes, porque eu não quero falar em nomes aqui. Nós temos claramente, tem dado seguidas, um ex-dirigente tem dado seguidas entrevistas contra o Vila Nova, denegrindo a imagem do Vila Nova, não é isso? E isso é ruim para o Vila Nova, porque se ao invés de estar denegrindo a imagem do Vila Nova, ele estivesse dentro do Vila Nova, trazendo sugestões, trazendo ideias, pelo menos, não é isso? Dialogando com a diretoria executiva atual, seria interessante para o Vila, né? Porque essas entrevistas nos microfones, denegrindo a imagem do Vila Nova, é uma coisa ridícula, não é isso? Na administração dele não se observou nada disso. E o time só não foi para a Série C graças ao dedo divino, não é isso? E ninguém por isso o crucificou. Ninguém por isso o crucificou. O Vila, de 2004 para cá, acumulou um passivo extraordinário e ninguém no Vila Nova critica um ex-dirigente, você está entendendo? E agora, de graça, ele está empunhando o microfone para esse ex-dirigente, ao invés de vir para o Vila Nova e colaborar com a administração do Vila Nova. Então é ridículo o que se faz. E dentro do próprio conselho, existem alguns conselheiros que, desde a eleição, se revelaram aliados a ele e partem, às vezes, para agressões. E isso nós, na última reunião, nós chamamos esses conselheiros para integrarem mais a vida do clube e pararem com essas notícias que são repassadas, notícias negativas, fofocas de coisas pequenas que não levam a nada, que não contribuem com nada e só denigram a imagem do Vila Nova Futebol Clube. Então nós estamos preocupados e nós manifestamos a nossa preocupação até no dia da eleição para o Conselho, porque nós mesmos nós não queríamos, nós não estávamos dispostos a esse sacrifício. Mas em função das dificuldades de candidaturas, nós
nos sentimos na obrigação de colaborar com o Vila Nova. Mas nós fomos para o sacrifício esperando que os conselheiros se aliem a atual gestão para elevar o nome do Vila Nova, recuperar esse tempo perdido, ajudar na reestruturação do clube, ajudar na recuperação das finanças do clube, né? Então nós estamos esperando e ansiosos, esperando a ajuda de todos. O Vila é de todos. O Vila não é meu, eu apenas estou sendo um instrumento do Conselho. Perfeito. Na sua condução para arregimentar os conselheiros, trazer os conselheiros para a vida do clube. Valério Luiz. Bom, o presidente Paulo Diniz, presidente do Conselho Deliberativo, já publicamente assumiu que o trabalho começou errado. O ano passado, quando eu pensei que não tinha mais nada no Vila, eu vi um bom time dentro de campo, com as categorias de base, enfrentando o Sport Recife, aqui no estádio Serra Dourada, numa bela partida. Depois, em outro jogo também, que agora não me recordo qual, o time do Vila Nova foi bem, com basicamente os jogadores que vinham da base do Vila. E, em vez de esse trabalho ter continuado, acabou sendo descontinuado com essas contratações que o senhor já acabou aqui também confirmando, que não deram certo. O time é inexperiente, isso é claramente perceptível. Não seria melhor contratar um treinador experiente, presidente? Bom, o Vila vinha desde a pré-temporada com um cavalo. E o cavalinho era seu auxiliar. Com a saída inesperada do cavalo, é evidente que o presidente executivo teria que lançar mão de alguém que estava vivenciando o Vila Nova naquele momento. E a solução realmente foi o cavalinho, porque ele acompanhava o cavalo, sabia da filosofia do cavalo e continuou com essa filosofia. A esperança é que dê certo. Eu acho que o Vila foi bem ontem, faltou sorte a ele, e vamos aguardar o segmento dos jogos. Eu não consigo entender, Paulo, desculpe interromper. Tanto o senhor como o presidente do Vila elogiarem tanto essa filosofia e tanto esse trabalho e tanta continuidade de um trabalho que não consegue vencer, de um treinador que fez 19 jogos e venceu 2, né? Contando agora com o cavalinho. Isso é de se indagar realmente. Ocorre o seguinte, com a desclassificação já praticamente concretizada do Vila, aliás, do rebaixamento do Vila para a Série C no Campeonato Brasileiro do ano passado, o que foi projetado foi o aproveitamento da garotada. E essa garotada foi lançada nos últimos jogos com a intenção de se aproveitá-los já no início da temporada. Ocorre o seguinte, o presidente achou por bem contratar um diretor de futebol. E esse diretor de futebol entendeu que essa garotada não daria conta do recado. E fez, me parece que 15 contratações, 15 ou 17 contratações. Era de se esperar que contratações feitas afoitamente e em quantidade, elas não produzissem um resultado que se espera. E isso, então o que deixou fazer? Isso efetivamente é o que eu falei no início. Houve uma falha inicial. Por quê? Porque havia sido discutido exaustivamente essa questão sobre o planejamento do time para o Campeonato Goiano. E ficou acertado que a garotada seria aproveitada, a garotada teria prioridade, que se contratariam no máximo 6 atletas para posições chaves dentro do time, como forma inclusive... Então o planejamento está sendo refeito. O planejamento está sendo refeito. Por quê? Porque era para se contratar apenas de 5 a 6 jogadores para dar tranquilidade a esses jovens valores que estão sendo lançados. E isso não foi feito. Quando eu viajei, nós havíamos discutido internamente com o presidente
que seria feito apenas o limite de 6, iria até o limite de 6 contratações. E, entretanto, quando nós fizemos uma viagem, quando nós voltamos, o Jair já havia feito essas contratações todas. Nós, internamente, discutimos essa questão, vimos que não ia dar resultado, mas já tínhamos feito a avaliação. Mas quem assina o contrato é o presidente do time, não é exatamente, o diretor, né? Exatamente, exatamente. Então, é por causa disso que eu estou dizendo que houve a falha realmente. E nós assumimos que houve a falha da presidência, que não poderia ter deixado inchar o elenco logo no início da temporada, porque estava se repetindo os erros do passado. Não é? Que acontece tinha que se fazer. Exatamente. Ao longo dos últimos anos, foram feitas contratações de afogadilho em grande quantidade. Logo em seguida, 1 mês, 2 meses depois, se dispensava também em grande quantidade. E nós conversamos isso internamente, que isso não poderia ser repetido. Entretanto, afoitamente, o diretor de futebol fez as contratações e é evidente que o presidente tem responsabilidade. Presidente, a gente está no final desse bloco, queria saber do senhor. Hoje um jornalista, o Luiz Gama, colocou uma informação na internet, tem informação de que o presidente Eduardo Barbosa deve renunciar. O senhor está sabendo de alguma coisa? Não, não tem nada disso. Estive agora que isso é possível? Estive agora com o presidente. Está tudo tranquilo? É evidente que erros são cometidos em qualquer administração. E ele mesmo disse que a cota de erros que ele podia cometer, já cometeu. Então nós estamos esperançosos que daqui para frente a coisa tome o rumo certo. Né? O Rodrigo Menezes mandou algumas perguntas pela internet, é torcedor do Vila Nova. Uma delas o senhor já respondeu em relação ao pedido de suspensão ou não do conselheiro Hugo Jorge Bravo. Se isso aconteceu, o senhor já explicou. Ele faz outros 2 questionamentos. Se o Conselho fiscalizou e aprovou a negociação do Bruninho ao Atlético. O Conselho de Orientação e Fiscalização acompanhou. É um caso especialíssimo. O atleta não mais queria jogar no Vila Nova em função de uma briga com o Jair, aliás, de uma discussão forte com o Jair. E o procurador dele disse também que ele não jogaria mais. E foi feita uma negociação que eu reputo boa para o Vila Nova em função da situação em que se encontrava o atleta. O atleta não estava mais no clube, tinha abandonado o clube e o contrato dele iria até novembro deste ano. Foi estendido o prazo do contratual dele e o Vila fez uma parceria com o Atlético. E em função disso, como o mesmo procurador do Bruninho é o procurador do Romário, nós concentramos esforços na renovação do contrato do Romário e o Romário foi reincorporado em função dessa negociação do Bruninho. E o que o senhor acha do empresário André Goiano trabalhar no Vila Nova? Errado. Eu acho que um empresário não pode, se ele agente FIFA, me parece, realmente é um erro. O senhor já emitiu essa opinião ao Eduardo Barbosa? Essa opinião já foi emitida, muitos conselheiros já emitiram essa opinião, e nós, por certo, o presidente executivo deverá adotar alguma providência com relação a isso.